En Hebreos capítulo 11, versículo 6, Deus diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que importante é a fé em nossa relação, em nossa comunhão com nosso Pai Celestial. Ou seja, Deus nos está entregando aqui uma chave poderosa. E olha o que o texto bíblico continua dizendo: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé nos aproxima de Deus e a palavra está dizendo também que Deus se agrada disso e, como consequência, Ele nos recompensa. Por esse motivo, nesta aula da Escola Plenitude, estaremos estudando esta importantíssima chave, a chave que se chama fé. Para entender melhor o que é fé, precisamos então responder uma pergunta. E a pergunta é: o que é o contrário à fé? Muitas vezes acreditamos que o contrário à fé é duvidar. E não é duvidar. Vou explicar melhor. Quando estamos caminhando em um propósito, em um objetivo, o que surge? Pela metade do caminho, muitas vezes, a dúvida. Será que meu matrimônio melhora? Será que meus filhos estarão mudando seu relacionamento? Será que a minha empresa sairá dessa situação tão difícil? Então, temos dúvida. E aqui surge então a fé. A fé nos diz: continua caminhando, continua avançando, continua acreditando no poder sobrenatural de Deus. Como entender melhor isso? Através de um texto bíblico. Capítulo 11 do livro de Hebreus, o primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ok? Todo mundo espera que o matrimônio melhore, que a empresa venha também a ser bem-sucedida, e há diferentes áreas da nossa vida. E olha o que faz a fé em nosso interior. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Muito bem, é isso mesmo. Nos dá uma certeza, uma convicção que no final do caminho, Deus, através do seu poder sobrenatural, Ele nos entregará tudo o que estamos pedindo, conforme sempre a sua vontade, ok? Então, é muito importante. Aí volto então minha pergunta: o que é o contrário à fé? É duvidar? Não. O contrário à fé é desconfiar. Desconfiar que o Pai Celestial está cuidando de nossa vida diariamente. Então, quando começamos a desconfiar, sabe o que acontece? Desobedecemos. Aí começamos a colocar questionamentos na palavra. Aí começamos a dizer: ¿para quê? ¿Para que vou obedecer tudo que Deus está dizendo? Sim, não vai acontecer nenhum resultado, não tem como. Esse é o problema. O problema está quando estamos caminhando, indo na direção da bênção, da colheita, do milagre, surge a dúvida. Claro que sim, vai surgir. Só que aí a fé nos fortalece, a fé nos dá uma convicção, a fé diz assim: continua. Infelizmente também surge a desconfiança no poder sobrenatural do Pai e desobedecemos. Agora, quero enfatizar outra questão com respeito à própria palavra do Senhor. Está em outro texto bíblico, você vai lembrar. Sabe, diz assim que os demônios também creem em Deus. Interessante, os demônios creem em Jesus, creem no Pai Celestial. Qual é a diferença entre eles e nós? Que eles não obedecem. Essa é a questão, eles não obedecem. Então, você que está neste momento, talvez você está esperando uma resposta do sobrenatural de Deus na tua vida. Qual é a questão que te diferencia dos demônios? Que você se acredita e você obedece. É esse o ponto principal. Então, respondendo à pergunta do início, o que é o contrário? O que é o contrário à fé? É desobedecer ao Pai. E que seria então o certo? O que é fé? É ainda duvidando, continuo confiando nele e continuo obedecendo. E no final, eu sei que o Pai entregará aquilo que planejou na minha vida, na tua vida, em qualquer área da nossa existência. Mas lembre de isto: fé
debe ser vivenciada diariamente, desde que acordamos hasta el momento que vamos a dormir. Es ahí donde la llave está manifiesta en nuestro día a día. Entonces, vamos a continuar en este estudio maravilloso. Entonces, vamos para una segunda pregunta. ¿Cuál es el elemento principal da fe? ¿Cuál es el elemento principal? Muy bien. Voy a leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y el versículo 52. Dice así a palabra. Esto aconteció cuando Jesús curó al cego Bartimeo. O sea, en este momento el cego ya fue curado. Jesús le dice, va, pues su fe o curó. A su fe o curó. Entonces, ¿cuál es el elemento principal que llevó a que Bartimeo sea curado? Muito bom. Pode dizer assim, ele merecia, porque ele tinha sofrido muito, quantos anos passando por esta situação difícil, e ele merecia. Será mesmo? Ok, vamos ler outro texto. Agora, também um texto muito conhecido que se encontra em Mateus capítulo 8. E este é um momento bem diferente. Qual é? O centurião romano, o oficial do exército romano, foi procurar a Jesus para que Jesus, através do seu poder, cure a seu servo. Muito bom. Então vamos ler o versículo 10. Olha o que vai acontecer aqui. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Quando aconteceu isto? Quando o centurião romano falou para Jesus: Jesus, você não precisa ir até minha casa. Só fala, porque você tem poder, a tua fala tem poder, e lá, na minha casa, o servo será curado imediatamente. Então Jesus falou: olha, nunca vi uma fé como esta. Duas situações diferentes. Uma é um cego, e o outro é um centurião. Mas percebeu? O cego, não tem nada para oferecer. Já o centurião, ele é um alto oficial. Naquela época, ele era rico. Ou seja, poderia dizer, qual foi o elemento que os uniu? ¿Sabe cuál es la respuesta? Es que ambos procuraron a bondade de Deus. A bondade de Deus. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque Bartimeo, lembran, cuando Jesús pasaba por ahí, por donde él se encontraba, Bartimeo gritaba: Filho de David, ten misericordia de mí. Es interesante esa palabra, esa frase. Ten misericordia. Bartimeo en ningún momento, él argumentou dizendo: Jesus, você precisa me curar porque eu estou sofrendo muito. Jesus, você precisa me curar porque, olha, ninguém me ajuda. Ninguém. Não era isso. Não foi por merecimento, seja por uma situação crítica como a de Bartimeo, como uma situação a do alto oficial do centurião, alto oficial romano. Sabe? O ponto é, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada. Por isso que eu clamo pela tua maravilhosa bondade, teu amor. Então, o elemento principal que nos entrega a fé é chegar a Ele, ao nosso Pai amado, e dizer: eu tenho um problema, eu preciso da tua intervenção, do sobrenatural, do divino, só que não tenho nada para te entregar. Mas eu sei que você, meu Pai amado, você é um Deus de amor. Eu sei que a tua misericórdia derrama sobre todas as pessoas. E eu sei também que as tuas promessas se cumprem. E então por isso mesmo me aproximo a ti, procurando a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Aí está um detalhe que talvez às vezes temos esquecido. Por quê? Porque acreditamos que fé é algo no sentido que merece, ok? Olha, eu estou indo na igreja, então Deus me tem que entregar a resposta que estou clamando. Não está errado você ir na igreja. É muito bem, muito maravilhoso, mas não devemos acreditar que por isso mereço. Olha, eu estou entregando meus dízimos todo mês. Então, Deus me tem que entregar. Não é isso. É a bondade. Deus entrega porque Ele ama. E o amor é tão grande que Ele derrama aquilo que nunca poderíamos pagar ou conseguir pelo esforço humano.
Às vezes pode também acreditar, olha, eu sou uma pessoa muito boa, faço muitas, ajudo a muitas pessoas. Que bom, graças a Deus que você ajuda. É maravilhoso isso. Mas lembre, não faço para conseguir algo. Faço porque obedeço ao meu Pai amado, o Pai Celestial, e Ele se agrada de ver actos de amor também através das nossas escolhas, nossas decisões. Então, qual é o elemento principal que nos conecta, através da fé, que nos conecta a Deus? É procurar a Ele, porque Ele é um Pai de amor. Esse é o ponto principal. E nunca devemos esquecer, ok, da bondade de Deus. Por isso que Jesus respondeu, falou para o centurião romano e para todos os que estavam ao redor, não encontrei esse tipo de fé, não encontrei esse tipo de fé em Israel. Então, e veja, naquela época, muitos dos que estavam aí ao redor de Jesus sabiam muito de Bíblia, sabiam grandes textos do Antigo Testamento. A diferença é que eles achavam que porque eram bons, eram doutores da lei, tinham muita informação, muito conhecimento, então Deus ia entregar aquilo que pedia. Mais uma vez, não estou dizendo que você não deva estudar a Bíblia. Tem que estudar, tem que aprender, tem que se fortalecer sempre. Só que o princípio, o elemento que nos une através da fé a Deus é o amor. O amor. Por isso que estamos estudando esta chave tão poderosa no poder de Jesus. Então, o que é uma fé viva e verdadeira? Para isto precisamos ler o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Então, o que é uma fé viva e verdadeira? É ter ações, atitudes. Olha, o versículo 22. Como vem, sua fé e suas ações actuaram juntas. É isso mesmo. Uma fé verdadeira, uma fé que agrada ao Senhor, ela tem atitudes, Nós precisamos sempre lembrar de isto. Não é somente falar, não é somente dizer, sim, claro, eu acredito. Não, no meu dia a dia, isso se realiza com meus atos. Então, se eu estou buscando mudar meu matrimônio, que ele venha a melhorar, não somente falo isso, preciso também colocar no meu dia a dia atitudes que venham a melhorar meu matrimônio, atitudes conforme, óbvio, a palavra do Senhor. Se eu quero melhorar meu trabalho, minha empresa, não é somente falar, claro, Senhor, por favor, melhora. Precisamos ouvir a voz dele e precisamos quê? Praticar. Então, uma fé viva. Abraão é um exemplo extremamente lindo. Por quê? Porque ele acreditava e tinha ações. Uma fé que une essas duas questões extremamente importantes. Agora, como começa tudo isto? Como começa esse fazer, viver ações? O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim que começa ouvindo a palavra de Deus. Sim, é aí que começa. Uma fé verdadeira, uma fé viva, começa lendo, estudando a palavra do Senhor. Vejam, neste momento, estamos estudando uma chave. Qual chave? A chave fé. Como você sabe que verdadeiramente é uma chave? Porque estamos estudando os textos bíblicos, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Não é algo que eu inventei, não é algo que alguém, uma pessoa de boa intenção. Não, é palavra do Senhor. Lembrando que a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é boa e é agradável e ela não erra. Então, começamos por um bom alicerce, que Deus sempre fala a verdade. Ok, então começamos ouvindo a palavra do Senhor. E já temos isso aprendido em outros momentos. Vamos pensar. Você tem uma dificuldade, mais uma vez, no teu matrimônio. Temos vários textos bíblicos que nos falam sobre a função do marido e qual é a função da esposa. Então comecemos por aí, estudando isso e praticando, ok? Também, se tenho um problema, por exemplo, na área com meus filhos, minhas filhas, também
Deus está dizendo na sua palavra como devemos criar nossos filhos na fé. Então, começo ouvindo, começo a procurar, ok? Na palavra, lembrem, é a palavra que é o início de tudo, que nos leva a uma fé viva e verdadeira. Só que aí surge então Tiago 1, versículo 19. Olha, esta questão é muito, muito importante. O versículo 19 diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. É um dos grandes problemas da nossa época. Nós falamos muito. Esse é o problema. Então, quando começamos a procurar Deus, ok? Volta a dizer, qual seja teu problema, o ponto é, começamos a procurar Deus. Aí, Deus nos revela através da sua palavra. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Que começamos assim a dizer, não, eu acho que isso é muito difícil. Começamos a falar na metade. Eu acho que essa parte da Bíblia não se aplica para a nossa época. Começamos a falar. E essa fala sempre é negativa. E nos leva a quê? Aquilo que falamos anteriormente. A desconfiar e, por consequência disso, a desobedecer. Então, o versículo 19 deste primeiro capítulo do livro de Tiago diz assim: começa a ouvir e não te apresses em falar. Não te apresses em falar. É interessante. É um momento que precisamos fechar nossa boca. Precisamos concentrar todos os nossos pensamentos. Infelizmente, volto a dizer, é um costume muito errado da nossa época. Um acredita que porque eu falo sobre algo, as pessoas me vão achar importantes. Pode ser, mas não necessariamente. Às vezes eu falo coisas que não é verdade. Vou dar um exemplo. Você está no culto. Vamos lá. Você está no culto. Sabemos que é um momento especial onde Deus em comunidade se manifesta. Nesse momento, estou ouvindo o sermão, a palavra do Senhor, que manifesta através de um servo. Sabe, nesse momento eu posso estar talvez pensando, eu preciso agora, depois do culto, fazer isto, fazer o outro, talvez o almoço, ou preciso ir a tal lugar. Não é o momento para estar pensando nisso. É o momento para calar nossos pensamentos, nossa boca e nos concentrar na palavra. É ouvir. Começamos com ouvir a palavra do Senhor. Ou às vezes eu posso estar também ouvindo essa palavra poderosa e no meu interior começo a falar para... de novo o pastor com esse tema. De novo com esse discurso. Chega, esse pastor só fala disso. Entendeu? Quero falar algo que Deus está dizendo neste texto do livro de Tiago. Precisamos calar nossa boca. Fechar no sentido de nossos pensamentos e focalizar na palavra. Infelizmente, muitos irmãos, filhos e filhas de Deus, perdem a bênção, perdem a colheita, porque falam muito. Chegamos em oração e já começamos a falar, Senhor, eu quero isto, eu quero outro, deste jeito, assim, e tem que ser já para agorinha. Não, Deus tem que primeiro falar. Primeiro tem que falar Ele, é ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Muito bom, mas agora olha, no mesmo texto de Tiago que acabamos de ler, mas agora o capítulo 2, diz assim que, o versículo 21, lembram do Abraão? Olha, diz assim, não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações? Foi declarado justo por suas ações. Mas todas as suas ações começou com ouvir. O que ele ouviu? Deus falou para ele, entrega como sacrifício teu único filho, neste caso Isaac, que estava aí nesse momento com ele, entrega como sacrifício. Aí que poderia ter pensado Abraão? Abraão poderia ter pensado, é o filho da promessa. Não, eu acho que Deus, você está exagerando demais. Poderia ter também Abraão falado, eu acho que até aqui está bom. Até aqui, ponto. Acabou. Mas já não vou avançar. Não vou nessa, não entro nessa, Deus. Poderia também Abraão ter falado,
até o que eu consegui até este momento foi bom, mas já não quero mais. Não quero mais, não quero mais. Não, já é suficiente com ter um filho de minha esposa que não podia ter filho. Ele poderia ter questionado várias questões de Deus. Mas você sabe a história final. Ele não desobedeceu. Então, este capítulo 2, sobretudo este versículo do livro de Tiago, que está falando sobre ações, sobre atitudes, sobre fazer, a palavra do Senhor usou um exemplo extremamente forte. Ok? Foi o de Abraão. Então, volta agora para a nossa vida. Será que em algum momento da nossa vida Deus nos pediu algo nesse nível, nos pediu para fazer algo similar? Eu duvido, sinceramente duvido. Deus não chegou, porque Abraão foi, vamos dizer assim, único, aquele que recebeu essa promessa, ok? De ser bênção para muitas famílias. Então, não estou dizendo agora que o que Deus está pedindo para ti seja assim algo inferior. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo te lembrar aquilo que fez o nosso maravilhoso Abraão, que diante de uma situação tão difícil, não desobedeceu, não desconfiou e ele manifestou a sua fé viva. E não foi nesse momento, ok? Não foi nesse momento que surgiu essa fé viva e verdadeira. Não, ele já tinha essa fé. Ele já estava com essa fé e ainda diante de um pedido tão raro, tão fora do comum, ele avançou, continuou naquilo que Deus pediu. Ok, então agora volta para a nossa época. Você, neste momento, você conhece várias promessas do Senhor através da sua palavra, ok? Várias. Como você olha todas elas? Aquelas promessas que você conhece, como olha? Como olha? Sabe, muitos cristãos, e volto a dizer muitos, porque é triste isto, eles não veem a palavra do Senhor como revelação do Pai. Veem como um livro, bem legal, bonito, sobretudo em algumas partes, mas não conseguem aceitar que tudo que está escrito na palavra é revelação do Pai. E por consequência disso, sabe, perdem a bênção. E aqui quero mais uma vez enfatizar algo que já temos estudado em outro momento. A palavra do Senhor é a única que nos pode levar à transformação. A transformação. Veja, começamos do início. Por que você é filho de Deus? Porque através da palavra do Senhor, você conheceu a Jesus como seu único Deus e Salvador. Então, por isso que você foi transformado ou transformada de criatura de Deus a filho ou filha de Deus. Não foi assim meus atos, não foi porque eu sou melhor que os outros. Não, foi pela graça do Senhor que Ele derramou seu único Filho para morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna. E como saber disso? Porque está escrito na palavra, revelação de Deus. Ok, que mais? Deus também diz que nossas orações, veja, nossas orações chegam a Ele. Através de quem? De Jesus. Como você sabe isso? Porque está escrito na palavra. Então, você ora todos os dias acreditando nessa promessa que tua oração, teu clamor está aí com o Pai amado. Também a palavra do Senhor diz que quando nos tornamos filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Como? Como você sabe disso? Tem por acaso uma marca física? Dizer, sim, olha, aqui está a marca pelo qual eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Não! Nenhum cristão tem essa marca porque é algo espiritual. O Espírito Santo é espiritual, está dentro de nós, Ele habita. Como sabe? Porque está escrito na palavra. É revelação de Deus. Então veja, quantas promessas que você sabe e tem convicção que isso acontece contigo ou com qualquer cristão, porque está escrito na palavra. Então, agora, por que então poderia duvidar com respeito à função do marido ou da esposa? Como falei no início. Se acredita que o Espírito Santo está dentro de ti, por que não acreditar que Deus pode transformar teu matrimônio? Pode transformar na tua vida emocional, te fortalecer no teu interior. Por quê? Por que duvidar disso?
e não duvidamos das outras questões que acabo de falar. Tudo é um só. A palavra do Senhor é uma só. Lembremos disso. Ok, e aqui vem então aquilo que falei no início deste momento. A fé de Abraão não é só crer, precisa praticar. E aí nos une em tudo que tenho falado desde o início. A chave fé precisa de quê? De confiar. Confiar, ainda que começo talvez na metade do caminho estou duvidando, mas nesse momento confio e obedeço. Confio em quê? Naquilo que já aprendi através da palavra do Senhor. E então, como acredito nas promessas que Deus, através da sua palavra, nos leva à transformação, então continuo obedecendo. E como continuo obedecendo, mais me aproximo a Ele e Ele se agrada disso e nos recompensa. Continua nos fortalecendo, continua falando, continua entregando o sobrenatural. E que mais? Temos aprendido também que essa fé viva e verdadeira nos deve sempre, lembremos desta questão, essa fé viva e verdadeira sempre é algo que se manifesta em nosso interior, ok? Não é algo só do momento, não é algo que simplesmente, ok, hoje estou, sei lá, hoje estou mais firme na fé. Não, diariamente. Não preciso estar passando por um momento difícil, por um momento crítico para ter uma fé viva, ok? Não preciso passar por um momento de angústia, de desespero para procurar estudar a Bíblia. Não! Não preciso passar por uma crise terrível, pode ser saúde ou pode ser uma situação financeira para dizer: Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não preciso. A fé verdadeira me guia todos os dias, inclusive naqueles momentos que eu acredito que está tudo bem, graças a Deus, que está tudo bem na minha casa, na minha vida, na minha empresa. Também aí a fé continua nos mobilizando, nos levando para o caminho. A história de Abraão é uma história linda, uma história na qual nós hoje, lembrem, miles de anos passaram de isto, da história de Abraão, e nós continuamos falando dele, porque o acto que ele teve, a atitude que teve, foi tão forte que o pai decidiu registrar na sua palavra para dizer: lembrem do exemplo do meu filho Abraão. Lembrem do exemplo desse ser humano Abraão, que também, igual a você e a mim, passou por seus momentos de dúvidas, passou por seus momentos de incerteza, mas ele teve atitudes certíssimas que o levou a que o pai venha registrar o nome dele na sua palavra e que por miles de anos, muitos cristãos, por não dizer todos os cristãos, temos aprendido da vida dele. Então, para concluir esta aula da chave fé, agora o Pai amado está dizendo para ti, aí que você está na sua casa, venha tomar posse desta chave. Não abandone o caminho que o Pai te entregou. Não venha a duvidar e, sobretudo, a desobedecer. Ok? Mas agora, quero concluir. E eu tomo posse, começo por mim, tomo posse desta verdade. O Pai amado não pode mentir, porque Ele não é um homem. E como não pode mentir, bebo, estudo, tomo tudo que está escrito neste livro maravilhoso chamado Bíblia e começo a viver com isso. Do mesmo modo, deixo esta recomendação para ti. A partir de agora, todos os dias te fortalece na palavra, no ouvir, e começa a declarar com a tua boca: sim, eu acredito, e tomo posse delas. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e a chave fé está agora na tua mão. Pelo poder de Jesus. Amém.